Seja muito bem-vindo. E a gente hoje dá continuidade à construção daquele modelo que resolve aquela questão com User Experience e também com itens obsoletos em estoque para aquisição de velas. E a gente verá que esse modelo também resolve outros problemas. E a gente fará isso hoje, como a gente falou aí anteriormente, através da planilha Excel. E a gente construirá aquele padrão utilizando primeiramente o triângulo de Pascal, e na sequência a série de Fibonacci, que é a origem daquele número da proporção áurea. Como a gente vê em preto aqui, nós temos o triângulo de Pascal, e ele é construído de maneira muito simples. Ele é a soma dos itens adjacentes da linha superior. Então, aqui nós temos o 2, que seria a soma de 1 mais 1. O 3, que é a soma de 2 e 1. O 6 seria a soma de 3 com 3. O 10 seria a soma do 4 com o 6. O 20, a soma do 10, 10 e assim por diante. E a gente fará isso para 1000 elementos. Então, nós faremos até a soma de todos os elementos, a contagem desses elementos chegarem a 1000. E como que é feito isso no Excel? Nós pegamos a planilha Excel, fazemos exatamente da mesma maneira. Então, aqui o 6, olha lá, é a soma dos dois anteriores, o 20 é a soma do 10 com 10, o 924 é a soma do 462 com 462, e está ali, né? E o que a gente vai fazer é transcrever este mesmo triângulo de Pascal, feito com 1000 elementos apenas. O ideal seriam muito mais elementos, e eu sugiro que você faça isso. E nós vamos utilizar apenas o primeiro dígito. Então, eu tenho um dígito que seria o 2, é o próprio 2. O 10 é o número 1. O 21 seria o número 2. O 28, o número 2. O 120, o número 1. E assim sucessivamente. Então, o que nós temos aqui nesse triângulo que a gente reescreveu é exatamente essa condição. E a gente faz isso com uma funçãozinha muito, muito, muito simples, que é a função left. E aí você constrói esse tipo de característica no seu Excel de uma maneira muito rápida. E aí a gente consegue fazer a contagem desses itens. Então, como eu disse, a gente faz isso com uma função muito simples, chamada left, e ele já te dá só o primeiro dígito. Neste caso aqui, foi o dígito 4, e a gente trouxe todos esses dados daquele triângulo anterior. E eu pergunto a você, estes 1000 componentes que nós temos nesse triângulo, caso você fosse distribuí-los, supondo que fossem 900 elementos, e eu tivesse que distribuí-los entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Como que você faria? Coloca aí nos comentários. Você distribuiria estes números de que forma? Eu, antes de conhecer esse tipo de padrão, eu tenho uma mente muito simétrica. Então, eu diria, caso fossem 900 elementos, eu os distribuiria de 100 em 100. Infelizmente, este viés que está em nossa mente nos impossibilita de enxergar esse tipo de problema. E aí a gente acaba incorrendo nesta questão com as velas e outros itens que a gente verá aí pela frente. Então, não é isto que acontece. A distribuição que nós temos para estes 1000 elementos, construindo a partir deste triângulo de Pascal, é uma escala logarítmica. E a gente verifica aqui que o número 1 tem 33% de todos estes 1035 elementos. Veja que aqui eles foram todos calculados pelo próprio Excel, diminuindo até o item 9, até o dígito 9, com 4,25%. Então, veja que a minha mente pensa de maneira errada
sobre como essa distribuição seria feita. Vamos então agora construir este mesmo tipo de padrão com a série de Fibonacci, que dá origem ao número de proporção áurea. Então, como que eu construo a série de Fibonacci? A série de Fibonacci sempre é o elemento que eu vou calcular, tendo a soma dos dois anteriores. Então, aqui nós temos o 1, que seria o inicial. Aqui o 1 mais o 0 seria 1. 2, 1 mais 1, 3. 2 mais 1 e assim sucessivamente. 13, 8 mais 5. E a gente fará, então, como a gente pode ver aqui, para 1000 elementos. E como que eu calcularia, então, este número da proporção áurea? Sempre a divisão do número pelo seu antecessor. Então, aqui 3 dividido por 2, 1,5, 2 dividido por 1, 2, e assim sucessivamente. E à medida em que eu vou avançando neste número, ele vai me aumentando a precisão do número da proporção áurea. Então, veja aqui que a gente já está em 1.618. Nós fizemos aqui para 1000 elementos, como a gente havia combinado. E o número que a gente chega é 1.618.033.989. Eu também consigo calcular aqui o ângulo áureo, tá? Que seria este ângulo de 222,49. Mas o que eu vou utilizar aqui é sempre o primeiro dígito, exatamente tal qual fizemos para o triângulo de Pascal. E olha que curioso, quando fazemos as contas aqui, nós temos esta escala logarítmica sendo respeitada por essa análise ou pela criação desta análise de primeiro dígito. Eu teria 30,1% para o primeiro dígito, 17,7% para o segundo dígito, caindo até 4,5% de todos esses componentes, desses 1000 elementos, para o item 9. E eu não sei se você ouviu o vídeo anterior, eu sugiro que você veja, quando eu falei sobre estas questões de proporção áurea, onde eu cheguei a vender, inclusive, um quadro. Dá uma olhadinha lá no vídeo anterior. Mas como é que a gente construiria algo respeitando, então, essa série de Fibonacci e a proporção áurea? Veja aqui que é aquela concha que a gente construiu do vídeo anterior, que eu mostrei no vídeo anterior, ela é construída de maneira muito simples. Aqui eu tenho um quadrado de tamanho 1, aqui um quadrado de tamanho 1, a soma desses dois quadrados seriam 2, a soma desse quadrado 2 com esse quadrado 1 seria 3, a soma desse quadrado de lado 3 com esses 2 seriam 5, a soma desse 5 com esse 1 com mais esse 2, 8, e assim sucessivamente. Então, esse tipo de estrutura respeita a proporção áurea e a série de Fibonacci. Olha que curioso. Quando você olha determinados tipos de plantas, eu também consigo enxergar lá a série de Fibonacci. Uma folha, uma folha. Duas folhas, a soma de 1 mais 1. 2 mais 1, 3. 1, 2, 3. Olha que curioso. 3 mais 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente. E o que a gente vê por aí, foi isso que eu comentei lá no vídeo anterior, é que a gente verifica que muitas pessoas atribuem ou a série ou o Golden Rate ou proporção áurea como sendo, por exemplo, aplicado ao mediano. E não é, tá? Ou ao ângulo áureo, como a gente calculou anteriormente. Está lá 1.618, 22,5 graus, 137,5 graus. E aqui a construção desse novo triângulo. Olha só, o homem vitruviano, ele tem uma diferença aqui, então ele não respeita a série de Fibonacci ou Golden
Rachel. Também percebemos que sim, aqui a gente vê que foi respeitado. Mas, neste outro tipo de estrutura que eles sempre atribuem, ele não respeita. Então, toma muito cuidado. Salvador Dalí, nesta obra da Última Ceia, sim, ele utiliza como um guia a série de Fibonacci, o Golden Rachel. E aqui, então, eu não vou deduzir ainda esta fórmula, porque esses serão vídeos que seguirão pela frente. A gente hoje, especificamente, a gente está tratando daquele problema que a gente mencionou lá no vídeo anterior. Eu sugiro que você veja lá. A gente mostrou fotos, mostramos muitas coisas interessantes, muitos dados, para que você possa aplicar este padrão. Então, veja que aqui está o padrão correto para ser utilizado nessa consultoria que foi utilizada para a aquisição de velas. Então, para o dígito 1, 30,1, para o dígito 2, 17,6, para o 3 e assim sucessivamente. Depois, você pode fazer as continhas que você chegará também nesta característica. Como a gente havia dito, para avançar, eu preciso checar se isto que eu estou trazendo, comparado a algum padrão, se ele está de acordo com aquilo que eu espero, segundo a minha estatística. E a gente verá como que a gente vai fazer isso, e esse é o tal chamado teste quadrado. Mas antes disso, a gente precisaria, por isso que eu não vou deduzir estas fórmulas agora ainda, vai entrar em cálculos estatísticos primeiro, para checar se isso está ou não de acordo com aquilo que seria um padrão aceitável. E nós fazemos isso segundo 2 desvios padrões ou 3 desvios padrões. Então, mais ou menos 2 sigma, 95% de estabilidade, mais ou menos 3 sigma, 99%. E este aqui é o caso que a gente trouxe sobre câncer, globalmente, feito em diversos países, para diversos tipos de câncer. E veja, essa é uma parte de trabalho, porque a gente está fazendo Excel, depois a gente vai trazer e fazer no Python. São 15 mil cases, 15 mil dados levantados. E a gente, então, calcularia para checar se ele está, se eu aceito ou eu rejeito a minha proposta inicial do H0. E aí, como eu falei, eu calculo um P, o valor de P, e segundo alguns graus de liberdade, degree of freedom, e eu calculo para 0,05, que daria mais ou menos 2 sigma, ou 95% de acerto, e neste caso aqui ele está extremamente menor. E eu posso afirmar que este caso de câncer respeita este padrão que seria de acordo com a lei de Newcomb-Benford. Eu gostaria de sugerir a você também que estude um pouquinho sobre como isso foi criado. Você vai ver que foi uma observação feita através de um livro, de uma tábua logarítmica. Isso demonstra para nós que a gente tem que estar muito atentos e longe daqueles vieses. Eu espero que daqui para frente a gente consiga falar em um ou outro momento sobre vieses. E já para encerrar, eu gostaria de trazer aquele caso sobre o garoto que falou sobre a loteria. O que você acha? Quando a gente analisa uma loteria, você espera que tipo de padrões? Você acha que a gente teria condições de dizer que a distribuição seria de que forma? Nós fizemos um caso aqui para demonstrar e para mostrar para os alunos que tiveram essa curiosidade. E eu espero que você goste tanto do resultado quanto nós gostamos na época. Ele
é um dos tipos de loteria. Nós levantamos todos os casos desde 2003, são mais de 2.600 sorteios, e a gente checou de acordo com a lei de Newcombe-Benford. E eu lamento dizer a você, mas ele não respeita, uma vez que o que acontece, e aqui está esta beleza da lei dos grandes dados, da lei do Big Data, dos grandes números, o que escondem os grandes números que a gente não consegue enxergar de maneira tão trivial. Essa distribuição teria que ser completamente simétrica. Eu não estou dizendo aqui absolutamente nada, a não ser que essa diferença entre o mínimo, que é de 3,8%, uma vez que teria que ser 4%, e o máximo, que é 4,1%, ou seja, 126 vezes a mais entre o menor e o maior possibilidade, que seria o dígito 8 e o número 8 e o número 20, nessa loteria, eu acho que é muita coisa. Então, é passível aqui de ser investigado. Eu gostaria que a gente teria que ter certeza se os pesos de todas as bolinhas, por exemplo, estão corretos. Eu acho que é uma diferença muito, muito, muito grande. O que mostra o seguinte: a gente tem que estar aberto a qualquer possibilidade aqui, uma vez que ele não é aleatório. A gente tem um padrão aqui que é apenas do número 1 ao 25, então ele simplesmente não daria para a gente fazer esse tipo de situação. Então, respondendo a pergunta lá do aluno na época, infelizmente a gente não tem essa bola de cristal. O que eu gostaria de ver neste padrão aqui é que todos se aproximassem muito de 4%. E não que houvesse aqui uma diferença de 3 pontos percentuais entre 3,8 e o 4,1. Isso, para mim, infelizmente, é passível, sim, e uma análise mais aprofundada. Então, eu espero que você tenha gostado. Como eu disse, este padrão você pode aplicar desde já. E eu diria para você observar: vá a um supermercado, vá a uma loja de materiais de construção. Nós, nos próximos vídeos, vamos apresentar como é que a gente faz a detecção de fraude. Existe um filme, para quem gosta de filme, chamado O Contador. E lá ele utiliza um pouquinho dessa lei de Newcombe-Benford. De uma maneira lúdica, eu acho que é interessante apenas para você assistir o filme. Não é que ele entre em detalhes ou nada disso, mas é uma alusão à utilização deste tipo de padrão. Então eu diria que a gente tem aqui um bom caminho para checar muitos dados. Depois, se você tiver condições, eu fiz algumas análises e publicações a esse respeito sobre outros dados que estão disponíveis, por exemplo, do Brasil. E eu vou trazer isso já nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado. Ajuda a gente aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixe a sua sugestão, a sua dúvida, o seu comentário. Não deixe de se inscrever. Isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos para você. Valeu, até o próximo vídeo. Meu muito obrigado e até a próxima. Vamos estudar e vamos aplicar bem forte. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.